Buenos dias! Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que tá esse sétimo ano, hein? Tava aí na aulinha de português agora, tudo massa. Tá chegando aqui para vocês aquela aula de sustentabilidade. Eu sou o professor Armando Pérez, né? Trabalho aí com geografia também, mas aí, lembrando, né, que neste momento nós estamos tendo aulas mais extensas, que é para se aprofundar, para a gente conversar com mais tranquilidade, né? Então nossa aula se estende aí por 30 minutinhos, beleza, pessoal? Ó, o tema da aula de hoje é planícies, aspectos iniciais, ok? Então a gente já estudou os morros, não é? E vamos agora entender um pouco sobre como é que a gente pode pensar planícies, né? Essa classificação de relevo de forma sustentável, né? É geografia, é sustentabilidade, é tudo isso. Beleza? Eu tô aqui com um convidado especial que veio nos brindar com a sua presença. Professor Luciano Júnior, ele mesmo, o famoso. Dá o teu bom dia pra galera. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, como o professor Armando falou, a gente está aqui ajudando, né, nessa aula. E estou aqui no chat. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, joga aqui para o chat que a gente repassa aqui ao vivo para o professor Armando. Lembrando, né, que se você quiser assistir às nossas aulas, assiste às aulas ao vivo agora pela TV Nova. Essa aula vai depois, né, ser reprisada no turno da tarde, vai para o canal do YouTube do Educa Recife e vai também lá para o repositório do aplicativo do Educa Recife. Para ter acesso às aulas, né, pelo Educa Recife, é só você baixar o aplicativo. Billy Boy, nosso produtor, já colocou aqui no cantinho, aqui, ó, no cantinho, os QR Codes. Então, aponta o celular, baixa o aplicativo, instala no celular, acessa e você vai poder entrar em contato conosco, né, por meio do aplicativo, com sua internet financiada, professor. É isso aí. Então, recebendo agora os tablets, Luciano. Tá tudo massa, né? Facilita, Todo né? mundo Facilita conectado, bastante. né não? Então, vamos embora. Ó, aqui agradecendo também a Helena, né, que tá aqui neste cantito aqui, ó. Ô, Helena, valeu. Fazendo essa transposição para as libras, Billy da Lila, como o Luciano já citou. Vamos embora, pessoal. Seguinte, olha, presta atenção, vai começar com a flechada já, viu? Perguntas disparadoras. Olha aí, ó. Soltou. Vamos embora. Aqui a pergunta. Primeiro, você saberia, já pensou em classificar uma planície, né? Lembrando daí dos assuntos do sexto ano, né? Que a gente trabalha as formas de relevo em geografia. Então, será que você se lembra qual é o conceito de planície? Outra pergunta disparadora aqui, ó. As planícies são também, né? A gente viu os morros, né? A gente viu que os morros, devido à sua constituição, eles vão passar por impactos ambientais. E aí eu pergunto a vocês, será que as planícies, por serem planícies, tá? Só vale assim, né? Por serem planícies, os morros, por serem morros, eles vão sofrer certos impactos específicos. E as planícies, por serem planícies, vão também sofrer impactos específicos? Então, veja, essas vão ser as perguntas que vão nos guiar pela aula de hoje, tá? Então, preste atenção aqui, né, nesse esqueminha, né? Esse esquema já é conhecido de vocês, que mostra pra gente aí os aspectos, né, das formas de relevo, né? Então, a gente chama isso de aspectos morfológicos, né? Morfológicos tem a ver com a forma, morfologia. Beleza, minha gente? Então, nós temos aí as montanhas, o vale, a ilha, né? A serra, o morro, né? Que a gente falou, o planalto aí, ó, embaixo do morro. E aí, na beirada aqui, ó, perto da água, nós temos o quê? O quê? Nós temos a planície. Então, a primeira característica da planície, que a gente já consegue observar, que é uma área o quê, ó, mais rebaixada, tá? Uma área aí mais rebaixada e plana, tá? Então, essa planura, né, esse relevo
pouco acidentado que a gente tem aí. Vai ser uma característica geral das planícies. Óbvio, né, minha gente? Que a gente está falando de característica geral. Então, a gente vai ver lá na frente que tem algumas planícies que têm umas características específicas. Então, ó, aquela imagem ali sendo aproximada, a gente tem algo próximo disso aqui, que vai chegar aí na tela para vocês, ó. Aí atrás eu tenho um planalto, né? Essa área mais elevada aí que você consegue ver em verde. Esse planalto ele vai ter uma escarpa, que é justamente como a gente chama essa área cortada aí, tá? E abaixo da escarpa nós vamos ter uma área mais plana. Essa área plana a gente vai chamar de planície. E aí eu pergunto a vocês, observe essa imagem e essa daqui, né? O que é que essas planícies têm em comum? Conseguem me responder? Essas planícies, minha gente, vão ter em comum justamente a presença, a proximidade de corpos hídricos, ou seja, vão estar relacionadas à água. No caso da primeira imagem, a gente está relacionando aí possivelmente ao mar. Então, é uma planície costeira. Nessa imagem aqui, nós temos relacionados ao quê? Nós temos relacionados a um rio. Ó. O rio ele vem ali atrás do vale, né? Nós temos um vale ali. Volta aqui para mim, por favor, Billy. Aí. Aqui a gente tem um vale, ó. Essa região aqui é a região de vale. E aí ele vai seguir, né, tornando essa área mais plana. Então, uma coisa importante, relacionada a corpos hídricos. Se está relacionado a corpos hídricos, a gente vai ter uma segunda característica da planície, que é o quê? É uma área formada por sedimentação. Sedimentação. Ou seja, são são originados a partir do sedimento. Ou seja, o que é sedimento, professor? Essa imagem também vai explicar para a gente. Ó, vê só. O rio, ele vai vir nessa direção aqui, nesse sentido. E essa parte aqui, como é um planalto, ela vai ser mais elevada, né? Então, imaginemos que vai ter uma inclinaçãozinha aqui. Então, o rio ele vai vir nessa direção por causa da gravidade. E aí, o que é que o rio vai fazer? Ele vai, ó, escavar essas barreiras aqui do vale. Então, ele vai escavar, ele vai retirar os sedimentos. Retirar os grãos de solo que estão ali. Então, esses grãos de solo, quando eles forem depositados, eles vão se tornar sedimentos. Beleza, meus alunos? Então, ó, isso é um lembrete aí da geografia, tá? Mas é importante para a gente entender a dinâmica dos impactos que vão acontecer, né, dos impactos ambientais que vão acontecer nessas regiões de planície. Beleza, assim? Eu lembrei de uma música. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Paulinho da Viola, Paulinho grande. da Viola. Vamos embora. Me veio aqui essa música, agora eu resolvi cantar. Então, ó, aspectos gerais, tá? Aspectos gerais das planícies. Então, nós já vimos que elas têm o quê? Baixa altitude. Né? Então, as planícies, elas, por ser baixa altitude, isso vai favorecer a deposição de sedimentos. Outra característica, planas e pouco acidentadas. São encontradas próximas ao nível do mar. O nível do mar, minha gente, é como a gente mede a altitude, né? O que está fora do mar. Se você fechar os olhos e pensar aí no mapa mundi, você vai ter só duas características aí. Terras que estão emersas, ou seja, que estão fora da água, e o oceano. Consegue perceber? Por isso que o nível do mar é o que serve para medir a altitude, o que está fora do mar, né? Então, as planícies elas vão estar próximas ao nível do mar. Mesmo quando estão no interior, tá? Presta atenção, mesmo quando estão no interior, elas podem estar próximas ao nível do mar. Ocorre em depósitos de rocha, portanto, sua formação é de sedimentos vindo de relevo mais alto. Então, tudo isso aqui a gente já falou, já exemplificou naquele esquema. Beleza, pessoal? É só para fixar aí para vocês. Então, observa. Nós temos 3 tipos de planícies de acordo com a origem dessas planícies. Primeiro, as planícies aluviais e fluviais.
né? Então, que são aqui, ó, originadas de rio. Você tem essa primeira imagem aqui mais da esquerda. Você vê aí que é uma imagem parecida com aquela que nós vimos, né? Então, o rio ele vem, ó, lá de cima, vertendo da parte mais alta, tá? Então, vem trazendo. E aqui ao lado a gente tem aqui, ó, a área mais plana, né? Justamente a planície. A gente tem planícies lacustres, 7º ano, lembra aí? Lacustres vem de lagos, tá? Então, um lago, muitas vezes, ele é soterrado, né? Ele vai ser soterrado, e essa área soterrada vai virar justamente uma planície lacustre. E a planície costeira, que é a planície que está relacionada ao mar. Então, observa aí, 7º ano. Quando aqui em Recife a gente fala que boa parte da população vive na área de planície, essa planície, ela é de que origem? E aí, professor Luciano, a planície daqui de Recife, ela está relacionada com 2 corpos hídricos desses 3 aqui. Quais são eles? Você sabe? O oceano e os rios, né? Exatamente. Então, a gente aqui, muito bem, Luciano, tá afiado. Então, ó, a gente tem aqui em Recife uma planície chamada fluvio-marinha. Por quê? Porque ela é formada a partir da dinâmica, da interação entre as águas dos nossos rios, né? O principal deles, Rio Capibaribe, e a água do Oceano Atlântico. Então, é por isso, professor, que quando está chovendo e é período de lua cheia, a galera fica mais ligada. Aí o bicho pega, né? Pois é, por quê? Porque se a lua está cheia, a maré Sobe. vai subir por causa da gravitação, né? A lua, ela é muito importante nessa relação com a tábua das marés, né? Se a maré está alta, se a maré está baixa. Então, é por isso. Então, já estou dando um toque aí do que a gente vai ver dos impactos, né? Relacionados a planícies. Ó, falando de impactos, chegou aqui para vocês. Observa aí comigo. A gente vai ter impactos ambientais, né, em áreas naturais e em áreas urbanas, né? Então a gente vai ter planícies, né, que vão estar, digamos assim, ainda pouco ocupadas, mas muitas dessas planícies que a gente vai ver, entre elas a planície pantaneira, né, do Pantanal, e a planície amazônica, vão ser áreas que vai ter cidades ali no meio. Então, por exemplo, nós temos, às vezes, os impactos em áreas naturais e em áreas urbanas vão ser no mesmo espaço, né, no mesmo território, beleza? Para ficar mais simples de vocês entenderem, eu vou dar um exemplo, vou dar aqui, na verdade, mais de um exemplo. Eu trouxe 3 exemplos para vocês, né, de planícies famosas, né, de planícies importantes aqui do nosso país. A primeira dela, como eu falei para vocês, está aí, a planície pantaneira, né, a maior planície alagada do mundo, né, alagável, digamos assim, porque ela não é toda completamente alagada, então ela é alagável. Então essa região aí, localizada bem no centro da América do Sul, né, vai se estender pelo Paraguai e também pela Bolívia, né? Então o Pantanal, né, ele está em boa parte aqui no Brasil e vai extrapolar as fronteiras políticas, né? Porque a natureza, né? Para a natureza não existem essas fronteiras, né? São fronteiras de origem política, vai se estender ali, e lá no Paraguai e na Bolívia, ele vai mudar de nome. Ele vai ser chamado de Chaco, né? Chaco, né? Com C, CH, Chaco. O que é que acontece? Pantanal, veja, esse nome lembra o quê? Pântano, né? Então, uma área inundada, uma área que constantemente vai estar ali com o solo encharcado. Então, a área do Pantanal, ela vai ser um que a gente chama, né, na sustentabilidade, de hotspot, né? Hotspot é uma palavra que vem do inglês de ponto quente, digamos assim, né? Traduzindo bem ao pé da letra, ponto quente. Por quê? Porque é uma área de grande biodiversidade, tá? Então, você pega um rio do Pantanal, ele tem mais diversidade de peixe do que na Europa inteira, para vocês terem uma ideia. Então, esse Pantanal, ele vai ter, devido às suas condições naturais, eles vão ter condições de habitação única para algumas espécies, né, que não conseguem sobreviver que não seja ali, ok? E essa área, ela sofre muita pressão da produção agrícola que acontece na região. Então, vocês
em geografia, né? Estou estudando aí com o professor Gilson a formação, né, a regionalização do Brasil. A gente vê aqui o centro-oeste do Brasil, né, que é uma área de planalto, né? Então, a área planáltica, aqui o Planalto Central do Brasil, é uma área de grande produção de soja e grande produção de pecuária bovina, tá? Então, produção de gado. Por estar muito próximo da região do Pantanal, a área do Pantanal vai sofrer muita pressão, né, dessa produção. Então, essa pressão ela vem através, né, do desmatamento, ela vem através de queimadas criminosas, né, de incêndios criminosos, vem através também da poluição dos rios. Por quê? Porque é uma área de planície. Então, essa área de planície ela vai o quê? Inundar. Então, muitas vezes os rios eles vêm da área de plantação lá da soja, que é pulverizada diariamente com agrotóxico, tá? Que é veneno, né? Em outras palavras. Então, pulverizada diariamente com esse veneno, e esse veneno é levado para os rios da região. Então, veja, isso é uma espécie de impacto que é sofrido em área natural, como eu expliquei para vocês. Conseguem compreender? Vamos ver mais imagens aqui, ó. Aproxima aí, Billy, que essa está bem escura. Então, ó, nós temos aqui uma imagem de satélite, eu vou traduzir para vocês, né? Do lado esquerdo, né, nós conseguimos ver um rio, né, nós conseguimos ver uma área mais alagada. Essa área é justamente o início da região pantaneira do Brasil. Vou trazer outra imagem aqui para vocês, ó. Aqui, ó, essa zona alagada. Então, observa, aí no meio, né, tem um negócio, uma mancha branca, e está escrito, né, em inglês, smoke, né, exatamente, né? Então, foram satélites gringos, né, satélites de fora, que pegaram essa imagem aí, e é justamente, veja, uma área inundada, uma área alagada, está pegando fogo, professor. Você acha que esse incêndio, ele foi natural? Não, muito provavelmente, né, aí a gente tem a foto, né, como a gente diz, né, pegaram no flagra, né, em flagrante aí, a queimada aí criminosa, né, na verdade pegaram uma queimada, né, a gente pode dizer que essa queimada, ela pode ter sido criminosa ou pode ter sido, de repente, uma queimada, né, sob controle, só que eu acho que deve ter sido muito mais provavelmente algo criminoso, né, e vale lembrar, né, professor, a gente teve ano passado um processo de queimada aí, exatamente nessa região do centro-oeste, e foi uma queimada tão grande, né, que a gente teve nuvens de fumaça em alguns estados, né, bem distantes, inclusive, né, da região pantaneira, né? O que mostra, né, que a quantidade de território, né, queimado, né, ela foi muito grande, ao ponto de a fumaça dessa queimada ir bater em uma outra região, em outros estados. Exatamente, professor. Valeu aí ter lembrado isso aí, né, pessoal? Porque, veja, tá tudo interligado, minha gente. Não acho que é porque, olha, veja, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tá o Pantanal, não é? A fumaça, ela se deslocou até essa região sudeste aqui, até São Paulo, cidade do interior paulista. Aí você pensa, mas é muito longe, professor? Não, tá tudo interligado, minha gente. E aí, cada vez mais a gente vai trabalhar isso aqui com vocês. E aí, chegando aqui no nosso estudo de caso de hoje, né, que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essa planície aí, é o famoso Pampa, né? O Pampa, o chamado também de Campos Sulinos, tá? Então, quem aí já visitou, tem parente, lá no extremo sul do Brasil, né, no Brasil meridional, a gente tem essa região característica. Mas essa região, minha gente, aí você já consegue observar nessa planura, não é? Observe aí, tem ali, essas manchinhas pretas são justamente gado, né? O gado que vai estar aí pastando, porque, como a gente vai ver, essa área, ela é um pasto natural, naturalmente favorece a pecuária, tá? Vamos continuar. Então, é o seguinte, ó, como eu falei para vocês, o Pampa, né? O Pampas é um bioma, tá, que vai se estender ali pela região sul, ou seja, abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, se eu estou abaixo do Trópico de Capricórnio, meu aluno, não precisa decorar nada. Se eu estou abaixo do Trópico, eu vou ter um clima o quê? Subtropical. Abaixo do Trópico subtropical,
favorecendo aí um clima chamado de temperado, né? Aquele clima que vai ter as estações do ano mais bem definidas. Vai ser mais friozinho, né? Do que aqui, né? Perto do Equador. Então eu vou ter, como eu mostrei para vocês, o Brasil, né? Ali o extremo sul do Brasil, o sul do Rio Grande do Sul vai ser a área de Pampa, né? A Argentina e completamente o Uruguai, né? O Uruguai é um paísito, né? Que se chama, um paísito, né? O Uruguai, ele vai ter todo o seu território, né? De planície, né? Do Pampa, tá? Essa área vai corresponder a um território de 750 mil quilômetros quadrados. 750 mil quilômetros quadrados, né? E a gente vai chamar como esse tipo de vegetação? A gente vai chamar de campos, né? Então, o domínio morfoclimático, né? E vocês vão ver isso também na geografia. Então, a geografia e a sustentabilidade, elas dialogam bastante nisso aí, né? Esse domínio morfoclimático vai ser dos campos, né? Os campos sulinos, né? Os campos do sul. Na aula de morro, a gente viu os mares de morro, né? Que estão na região sudeste, né? Ao longo do litoral, mas bem fortemente na região sudeste. E aqui a gente está vendo os campos sulinos, tá? Esses campos sulinos vão ter como vegetação original, né? A gente vai ver aí que tem algumas árvores, tá? Mas a vegetação que vai ser mais abundante vão ser as gramíneas. Então, nessa imagem você consegue observar isso, né? Uma vegetação mais arbustiva. Nessa daqui, ó, veja como é uma vegetação bem rasteira, tá? E isso vai estar relacionado, né? Aqui, ó, mais uma foto do Pampa, tá? Então, mais uma foto do Pampa gaúcho. E aí, observa aqui atrás, ó, a gente vai ter, professor, o senhor disse que era tudo reto, não tinha nada, uma linha, uma dobra, não tem nada, é tudo reto, não é bem assim, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem, dentro desses territórios, alguns relevos que vão ser específicos. Então, na região dos Pampas, esse tipo de calombo que tem, esses pequenos morros, né, que vão ter altitude muito baixa, né, abaixo de 50 metros de altitude, vão ser as chamadas coxilhas. Então, lembra de coxinha, você vai lembrar, é só imaginar uma coxinha aqui, ó, né? Então, é o relevo de coxilhas, tá? As coxilhas são essas pequenas elevações, ondulações na planície dos Pampas. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, né, já se encaminhando aí para o final da aula, tá? Como eu falei para vocês, os Pampas, eles são regiões de deposição de sedimentos. Logo, né, o material do solo vai ser de origem sedimentar, não é? Então, isso aí, lembrando aí, essa aula é uma grande revisão de geografia, na verdade, né? Apesar de ser sustentabilidade. Então, ó, os principais impactos que vão acontecer ali vão ser relacionados justamente à dinâmica da água, como nós vimos no começo, e também à dinâmica do vento. Por quê? Porque, veja, nesse tipo de cenário, né, nós não temos muitas árvores, então não tem o que barrar o vento, né, não tem também um relevo muito protuberante aí, então o vento ele vai ser de forte intensidade, ok? Então esse vento de forte intensidade também vai causar a erosão. Então por que você está dizendo isso, professor? Porque eu preciso que vocês entendam isso para a gente, quando trouxer para a área urbana, vocês entenderem esses efeitos. Percebe? Então, continuando aqui, ó, já impactos de ordem mais antrópica, ou seja, de ordem humana. A gente vai ter relacionado à pecuária. Professor Luciano, você sabe em média quanto pesa um gado, um boi? Rapaz, É medido em arroba, né? O peso dele é medido em arroba. Um arroba é 12 quilos, né? Na base. Então, vamos imaginar umas 30 arrobas, né? Vai A para média isso aí, de né? mais de 300 quilos, né? 400 a 600 quilos, dependendo da raça, Então, segundo o especialista Giorgio. Giorgio, eita, o professor Giorgio. Estava com a Giorgio, gente aqui, ele disse que era na base de 400 quilos. Professor Giorgio, dizem que ele cria boi, né? Lá ele disse nome de raça aí que eu nunca tinha ouvido. Ó, então vê, a pecuária, Luciano, como vai ser favorecida nesse tipo de ambiente,
ela vai causar um dos impactos mais comuns, que é a compactação do solo. Então, o animal, né, vários animais... Vai pisando lá. Exatamente, vários animais de 400, 500 quilos passando todo dia ali pelo mesmo caminho, ele vai compactando o solo, e essa compactação do solo vai interferir justamente no ciclo das erosões, né? Então, a água ela vai escoar mais rapidamente. Então, é bem parecido com o que vai acontecer na zona urbana, quando a gente tem a impermeabilização do solo, percebe? Então, os impactos naturais e os impactos em áreas naturais e os impactos em áreas urbanas vão estar relacionados a essa dinâmica de problema na infiltração da água no solo. Beleza? Então, por isso que é tão importante a gente entender a organização desse espaço. E, professor, Diga nessa lá. região aí, a pecuária é uma pecuária extensiva, né? Perfeito. Pecuária extensiva, que é criar o bicho solto, né, professor? É. Vamos embora. Ó, agricultura. Então, como eu já falei para vocês, né, quando a gente falou do Pantanal, a gente só aqui fechando os conceitos. A gente vai ter o desmatamento, a contaminação do rio e uma palavrinha aqui nova, que eu acho que vocês se lembram, o assoreamento. O que é assoreamento? Assoreamento é justamente quando essa erosão ela vai ser aumentada de forma desequilibrada, tá? E vai causar um excesso de sedimento no corpo hídrico, ou seja, no rio. Isso vai causar o quê? Um aterramento do rio, diminuindo a vazão desse rio. Então, minha gente, quando a água tiver em excesso ali no momento de cheia e está com muito solo, né? Muito sedimento dentro daquele rio, o que é que vai acontecer? Vai transbordar, percebe? Então, veja, na próxima aula nós vamos começar a estudar os aspectos urbanos, tá? Dessa ocupação, os impactos urbanos. Então, antes da gente finalizar, eu deixo uma sugestão de atividade, que é uma pesquisa. Quero que você pesquise outra grande planície que existe no continente americano. Beleza? Vou passar para o professor Luciano para ele dar o seu recadinho final. Vai lá, Lu. É isso aí, pessoal. Na próxima aula a gente continua, né? E abraço para vocês. Valeu, querido. Agradeço demais a força e a presença aqui. Para vocês do 7º ano, professores, professoras, amigos e amigas, família, vovô, vovó. Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau.